Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o Evangelho de Marcos, entramos hoje com Jesus em território pagão. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Não parece que Jesus tenha ido para lá com intenções missionárias, pois ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. A preocupação de Jesus é ficar escondido. Por que será? Ele acabara de criar um conflito sério com os doutores da lei vindos de Jerusalém. Desde o início de sua atividade, esse conflito vinha crescendo e chegou a tal ponto que Jesus corre sérios perigos e por isso busca proteção fora do território palestino. Contudo, ele não conseguiu ficar escondido. É o que nós veremos hoje na nossa reflexão. Façamos então a nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. Hoje ouviremos a passagem do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 7, versículos 24 a 30. Capítulo 7, versículos 24 a 30. Aclamemos a palavra e aguardemos no nosso coração. Aleluia, cantamos vibrando ao ouvir o Evangelho de pé. Fala Espírito Santo a nós quando a palavra acolhemos com fé. Fala Espírito Santo a nós quando a palavra acolhemos com fé. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus
que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é que faz com que Jesus deixe seu refúgio? A súplica de uma mulher pagã. Uma mulher que tinha uma filha com espírito mau, ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Já vimos como a atividade de Jesus está intimamente ligada com a libertação das pessoas de qualquer tipo de alienação e escravidão. Tal poder alienador e escravizador, no decorrer do Evangelho, se relaciona com a possessão demoníaca. Jesus, portanto, está diante de um caso que implica diretamente a missão que o Pai lhe designou: arrancar as pessoas do poder demoníaco. A intervenção de Jesus parece estranha. Em vez de ir à casa da mulher para libertar a menina, ele faz uma afirmação que, num primeiro momento, parece humilhante para aquela mulher. Deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Nessa frase está contida uma concepção corrente de que a ação messiânica se dirige antes aos judeus e posteriormente aos pagãos. Como a mulher era pagã, fica a pergunta: ela também participa de algum modo da salvação trazida por Jesus? A resposta da mulher é surpreendente. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Jesus estava ali escondido porque corria risco de ser perseguido pelas autoridades do próprio povo que tinha precedência da ação messiânica, da boa notícia. Jesus é desprezado por elas como migalhas que caem da mesa e com as quais os cachorrinhos matam a fome. A mulher diz humildemente que pode sim participar da ação de Jesus. Desprezada pelas autoridades dos judeus, do mesmo modo como os cachorrinhos podem se alimentar das migalhas de pão caídas no chão. A mulher mostra que Jesus é a migalha rejeitada que vem alimentar o mundo pagão. Notemos também que é da boca dessa mulher pagã que sai uma confissão de fé autêntica. Ela chama Jesus de Senhor, reconhece o seu poder divino. Comparando com o titubeio dos discípulos, o escândalo dos conterrâneos, o medo da família que o considera fora de si, a rejeição dos fariseus que atribuem ações de Jesus a manobras demoníacas, a confissão e a fé humilde da mulher pagã é algo extraordinário. Diante das pressões e incompreensões que Jesus sofrera na terra dos filhos de Deus, como os judeus se autodenominavam, a fé daqueles que eram considerados cães pelos próprios filhos de Deus se nos apresenta como algo inédito e inesperado. Diante da fé da mulher em seu poder de libertação e salvação, a ação de Jesus se desencadeia imediatamente. Por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha. Embora a fé da mulher não seja expressamente nomeada, Jesus a reconhece e por isso afirma que o demônio já saiu de sua filha. A aceitação do projeto de Deus traduzido por Jesus se torna boa notícia, com uma boa notícia concreta que alegra os marginalizados.
Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração para doar-se no próprio altar. A boa notícia do reino não passa desapercebida. A mulher estrangeira, ela reconhece em Jesus uma força capaz de curar, de libertar. No entanto, essa mulher não tem vínculo nenhum com Jesus, nem mesmo pela religião, e isso, a princípio, se apresenta como uma grande barreira. Mas o desejo de ver a filha curada e libertada faz com que essa mulher não desista. Ao ver tamanha fé, Jesus se enche de compaixão e se rende à insistência dela. Podemos aprender com esse texto de hoje que a boa notícia de Jesus não está condicionada a nenhuma religião, a nenhuma cultura ou a outros aspectos que podem deixar à margem pessoas que também têm fome de justiça, que têm sede de amor e que desejam participar do banquete da vida. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Chegamos ao final da nossa reflexão. Que o testemunho daquela mulher pagã seja para nós uma grande provocação. Que a nossa fé seja imensa na força de Jesus. Que nós possamos retirar do mundo todo espírito demoníaco, todo espírito que divide, que gera morte, e deixarmos o Espírito Santo de Deus agir, pois é o Espírito que nos move e faz construir o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.